A todos os participantes, desse grupo da EBD e bem como aquele que acompanha pelo canal do YouTube. Nós estamos estudando o primeiro trimestre. O tema é Evangelho de Marcos. Essa revista foi escrita pelo pastor Abinair Vargas Vieira. A lição que nós vamos estudar hoje é o sermão profético, o servo revela o futuro. A coordenação desse dia será da missionária Jane e será no dia 12/3 de 2022. O tópico 1, o sermão profético do servo. O autor diz que Jesus, próximo ao fim de sua missão, fez o último sermão profético e narrou uma conversa particular com os 4 de seus discípulos. Marcos 13:3. E assentando-se ele ao Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular. Jesus expõe como seria o fim dos tempos. Aí no item 1.1, o início do sermão profético. O autor diz que Marcos, capítulo 13, que narra acerca dos dias futuros. Um dos discípulos, ao saírem do templo, impressionado com a estrutura da edificação, disse, Marcos 13:1. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, Mestre, olha que pedra e que edifícios! E Jesus respondeu, Marcos 13:2. E respondendo Jesus, disse-lhe, vê estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Essa profecia se cumpriu em 70 depois de Cristo. O exército romano, sob a supervisão de Tito, destruiu a cidade e derrubou o templo. Aí no tópico do comentarista, o autor cita o bispo Samuel Ferreira. O Evangelho de Mateus registra mais de 2 aspectos na pergunta dos discípulos. Quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda? Marcos 24:3. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-me, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Marcos e Lucas registram que sinal haverá quando estiver para acontecer? E o fim do mundo, e do fim do mundo? Aí Mateus 24:3, que é aqui em cima. E no sermão temos informação sobre a destruição do templo em Jerusalém, período da grande tribulação e a segunda vinda de Jesus. Desculpe. No item 1.2, o primeiro sinal da advertência descrito pelo servo. O autor diz que os discípulos se aproximaram de Jesus para entenderem quando teria o início dos quais os sinais da consumação do século. Marcos 13:4. Diz-me, quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas estas estiverem para se cumprir? Aí Jesus alertou para estarem alerta para que não fossem enganados. Marcos 13, 5-6. E Jesus respondendo começou a dizer, olhai que ninguém se engane. Porque muitos virão em seu nome dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. Aí no tópico do comentarista, o autor cita novamente o bispo Samuel Ferreira. Os 3 evangelhos registram que o Senhor inicia seu sermão escatológico com uma advertência. Acautelai, olhar e ver. Acautelai. 24, Mateus 24:4. E Jesus respondendo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Olhai. Para Marcos 13:5. E Jesus respondendo disse, começou a dizer, olhai para olhai que ninguém vos engane.
E vede em Lucas 21:8. E disse então ele: Vede, e não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após ele. Tais expressão no grego admite algumas ideias. Considerar e prestar atenção diante de algo citado como forma de cautela, tomar cuidado com. E aqui, para nós terminar o item, então, o tópico 1, o item 1.3, conflito entre as nações. O autor diz que estudar sobre o sermão profético é para despertar as verdades que breve regressará, o povo deve aguardar, pois ele assegurou regressar pela segunda vez, para levar os salvos para o céu e ajuizar todos os povos. Lucas 21:7. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. E Marcos é mencionado com a queda da paz entre as nações, quando Jesus diz que guerras e rumores de guerra. Marcos 13:7. E quando ouvir de guerra e rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. O autor conclui que o princípio das dores será caracterizado por aumento de embate em todas as ordens. Aí no tópico do comentarista, o autor cita Warren Iversen, comentarista, diz que Jesus adverte que não perturbado pelos conflitos políticos nas nações. Com o domínio do Império Romano, a paz de muitos anos não seria permanente. Com o declínio do Império, o aumento do nacionalismo, o conflito entre as nações era inevitável. Pax Romana, paz romana, grifo nosso, desapareceria de vez. Bem, aqui nós terminamos então o tópico número 1. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico número 2, o sermão profético. Até lá, se Deus assim permitir.